Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Luciana Weinert e esse é o nosso terceiro vídeo da oficina sobre desenvolvimento neuropsicomotor e reflexões sobre o brincar. Aqueles que não assistiram ao vídeo 1 e ao vídeo 2, este trata-se do terceiro vídeo de uma sequência prevista de 5 vídeos e que está disponível no meu canal pessoal do YouTube e também no canal do curso de licenciatura em Educação Física do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Porque esta oficina é uma das atividades remotas propostas pelo nosso curso, né? E então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui. Alguns estudantes vêm me perguntando sobre a possibilidade de certificação. Sim, ela ocorrerá. Aqueles que assistirem até o último vídeo verão que a última parte consta da proposição de uma atividade de conclusão e quando chegar no ponto esclarecerei melhor, mas aqueles que me enviarem tal atividade poderão receber um certificado como conclusão e a maioria dos estudantes, principalmente os estudantes do nosso curso, poderão utilizar esta atividade como parte das 200 horas de atividades formativas complementares que devem concluir, ok? Gostaria de pedir já para uma atividade que vamos propor no quarto vídeo, que vocês, por favor, providenciem um barbante com um comprimento de mais ou menos 1 metro para a nossa dinâmica que vamos propor. Então, gostaria de lhes convidar a reobservar o nosso sumário e hoje trataremos dos itens 3 e 4, a aprendizagem motora e a neuroplasticidade. Mas, para tanto, vamos revisar brevemente algumas questões que vimos no primeiro vídeo e no segundo vídeo sobre os conceitos do desenvolvimento neuropsicomotor e a importância deste desenvolvimento. Então, vamos lá. Vejam, no vídeo 1, nós conversamos que desenvolvimento motor típico ou desenvolvimento neuropsicomotor, que atendem pelas abreviaturas DNPM e DMT, seriam conceitos equivalentes e que eles tratariam da evolução motora neurofisiológica durante as fases da vida do ser humano. Neste vídeo vimos também a tríade proposta por Newell, que trata do indivíduo, da tarefa e do ambiente, sendo aspectos centrais no conceito e na influência sobre o desenvolvimento motor. Ou seja, o indivíduo sou eu, a minha biologia. As tarefas são as demandas, que podem, por exemplo, ser propostas no contexto da educação física escolar. E o ambiente seria tanto onde eu vivo, minha casa, como a escola, onde as crianças passam grande parte da vida. Já no vídeo 2, vimos as características principais do desenvolvimento neuropsicomotor. Ele seria sequencial, ou seja, eu tenho aspectos que ocorrem por volta do 3º mês, como o controle cervical, que antecedem, por exemplo, a marcha voluntária, que é o caminhar por volta de 1 ano de idade. Céfalo-caudal, então, nesse sentido também. Primeiro eu controlo, desenvolvo habilidades motoras em estruturas mais cefálicas, como a cabeça, e vou progredindo para controlar o meu tronco, o meu quadril, meus membros inferiores, até que eu caminhe. De proximal para distal da mesma forma e do amplo para o fino da mesma forma. Primeiro eu consigo controlar músculos mais da minha cintura escapular, depois músculos mais distais relacionados à motricidade mais fina. Então, primeiro eu tenho uma motricidade mais ampla, depois eu desenvolvo uma motricidade mais grosseira. E por último, o nosso desenvolvimento neuropsicomotor, ele não é estático, ele é dinâmico. No sentido de que a criança já se move desde muito cedo, ela começa a ensaiar os primeiros chutes por volta do 2º, 3º mês, e no sentido de que ela se prepara para caminhar por volta do 12º mês, mas ela já vem treinando várias posturas preparatórias, de modo que a estabilidade motora não é alcançada da noite para o dia, do dia para a noite, né? Já existem várias fases que antecedem e ela vai se preparando e vai treinando aquela postura, aquela habilidade motora por bastante tempo.
Ainda vimos os componentes do desenvolvimento neuropsicomotor, que seriam os reflexos, as reações, as posturas, as habilidades motoras e os planos de movimento. Exemplificamos a questão do reflexo, seria algo que eu não pense para executar, por exemplo, como quando eu encosto por acidente uma superfície quente e faço a retirada da minha mão. As reações poderiam ter a ver com os nossos automatismos, a gente ainda simula um empurrão, em que eu tenho reações de proteção, de equilíbrio, de retificar-me novamente. E as habilidades motoras e as posturas são aquilo que depende do controle motor mais desenvolvido, de estruturas encefálicas superiores, principalmente da córtex cerebral, que a gente vai conversar hoje, né? E o alvo da habilidade, as habilidades motoras são o alvo do contexto da educação física escolar, né? E assim começaremos a conversar sobre os 3 itens que eu proponho hoje. O número 1 seria como nos movemos. Qual o papel do sistema nervoso central, SNC, nesse conceito? Se alguém chegar e te perguntar o que te move, fulano? São meus músculos, ora. Ou seja, o nosso sistema nervoso central, alguns vão dizer que é o cérebro, mas existem várias outras estruturas anatômicas envolvidas, eles fornecem um comando para que os nossos músculos se contraiam e tracionem os nossos ossos, gerando movimento. Mas como, né? Acompanhem o segundo item do slide. Como que o sistema nervoso central sabe que precisa gerar este comando? Então, ele está constantemente em contato com as demandas, com as informações ambientais que criam a necessidade, o contexto, a situação adequada, né? Todas essas informações chegam no nosso sistema nervoso central e então o nosso sistema nervoso interpreta e gera uma resposta motora. Para isso, nós possuímos ali como último item do slide estruturas anatômicas, né? As partes do sistema nervoso central que trabalham para que nos movamos. Então, qual que é o papel do sistema nervoso central? Nós temos um ponto de vista micro, que seriam as células, e um ponto de vista macro, que seriam as subdivisões do sistema nervoso central propriamente dito. Ora, o que é isso, Luciano? Então, vejam. Do ponto de vista celular, nós não temos só neurônio no sistema nervoso. Nós temos também células da glia, que dentre N funções fazem sustentação, proteção e recentemente até se descobre mais funções ainda mais importantes para elas. Mas hoje, como iniciantes, entremos no mérito do neurônio. O neurônio seria a unidade funcional do nosso sistema nervoso. Vou deixar até para vocês, no material de apoio, um vídeo, sugestão de ver um vídeo no YouTube sobre sinapse, que a sinapse é a comunicação de um neurônio com outro neurônio, que vai levando a informação do sistema nervoso até que ela chegue lá, por exemplo, no nosso músculo, e isso ocasiona um movimento. Então, a sinapse seria a conversa dos neurônios, que vão ali por meio de neurotransmissores, fazendo com que a gente lá na frente consiga executar um movimento, por exemplo, voluntário. Observando o neurônio, a gente consegue ver partes, né? Dá para olhar ali aquelas arborizações, terminaçõezinhas chamadas de dendritos. Nós temos também ali a sua parte mais central, o corpo celular. Temos o axônio, por onde trafega o nosso impulso nervoso. E temos as terminações do axônio. Esse é um neurônio dito neurônio clássico, existem outros tipos de neurônio, né? Mas aqui para que entendamos o que é uma célula do sistema nervoso, porque isso vai influenciar lá na frente sobre o conceito de neuroplasticidade e de aprendizagem motora que a gente vai conversar, tá bem?
Do ponto de vista de anatomia macroscópica de partes maiores do sistema nervoso, eu trouxe para vocês uma divisão mais didática. Existem várias divisões propostas pela literatura, mas essa divisão em quadradinhos mostra ali que nos mamíferos, nós possuímos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Diz-se periférico aquilo que não é envolto pela proteção de ossos, e sistema nervoso central aquilo que possui ossos, ou seja, tudo que está dentro da minha caixa craniana e que também está ali a medula que está protegida pelas minhas vértebras. Os nervos, os prolongamentos que saem dessa estrutura seria o sistema nervoso periférico. Então, conversemos sobre o sistema nervoso central. Periférico seriam cenas para outros capítulos. O sistema nervoso central, então, ele se divide em encéfalo e medula espinhal. Se fôssemos analisar ali a medula, é um centro mais inferior por onde passam os nossos impulsos e ela tem muita relação na parte do que nosso sistema nervoso cuidando dos nossos reflexos. Lembram lá de movimentos voluntários, posturas, reações e reflexos? Então a medula estaria bastante ligada com a questão dos reflexos. Daí nós temos o encéfalo, O encéfalo ele vai ter 4 divisões. Observem ali: córtex, núcleos da base, cerebelo e tronco encefálico. Cada uma dessas partes vai ter uma ligação mais direta com uma das partes do controle motor, do controle da nossa execução de movimentos. Então vejam, ali a córtex cerebral, que seriam as minhoquinhas, ela não é colorida assim, tá, gente? Ali é só didaticamente as divisões do cérebro em lobos, seria o que popularmente nós chamamos de cérebro. Então esta seria a nossa córtex cerebral e ela é muito importante porque é onde nós percebemos todas as informações do ambiente, processamos, essas sensações se transformam em percepções e geramos comandos para execução de movimentos voluntários. Daí nós temos os núcleos da base. Se vocês observarem, ele está lá no meio da córtex, eles são responsáveis por ajudar a controlar, a planejar, a coordenar o movimento voluntário. Temos também o cerebelo, que fica lá na nossa parte posterior da nossa caixa craniana, que ajuda muito em elementos do nosso equilíbrio, da nossa coordenação, do nosso tônus muscular. Então também é essencial para o planejamento das nossas habilidades motoras voluntárias. E temos o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo faz a modulação de alguns dos nossos reflexos, por exemplo. A ponte é uma passagem de muitos axônios de neurônios. E o bulbo tem muitas relações com a participação das nossas funções vitais, como o controle da nossa frequência respiratória, da nossa frequência cardíaca, por exemplo. E daí chegamos na nossa parte 2. Então, vimos as nossas ferramentas, nosso maquinário de quem que manda, quem que coordena, quem que auxilia no planejamento do ato motor voluntário e também do involuntário, como reflexo. E agora vamos pensar em aprendizagem motora, porque para eu ter desenvolvimento motor, comecem a pensar comigo. Eu preciso aprender, haja visto que não nascemos sabendo. Então, o que é aprendizagem motora? Na definição de O'Sullivan, leiam comigo. Aprendizagem motora seria o conjunto de processos, e prestem muita atenção, um conjunto de processos associados à prática e experiência que levam a alterações permanentes no comportamento motor. Ou seja,
eu tenho que praticar, eu tenho que ter experiência para conseguir modificar o meu comportamento motor, e essa modificação, então, seria um desenvolvimento, né? Então, a aprendizagem motor, a gente pode ver ali que, trazendo para o meu contexto da educação física escolar, eu vou precisar de vivências, de repetição. E, gente, quantas vezes a gente precisa repetir algo para que o nosso sistema nervoso aprenda? Inúmeras. A gente tem que fortalecer o caminho, gerar uma memória motora. Como que isso vai se tornar interessante para que a criança preste atenção e aprenda? No contexto lúdico. A minha aula tem que ser dinâmica, não pode ter rotinas, não pode ser chata, tem que chamar a atenção e precisa ter brincadeira. Pensem então na questão de comportamento com alteração permanente, então é o fruto de desenvolvimento motor, portanto o conceito de aprendizagem motora é ligado diretamente com o de desenvolvimento, e daí a gente vai pensar lá na tríade do Newell, ambiente, demandas, indivíduos. Vocês vão pensar, essa mulher só fala nisso. Mas, gente, se eu tenho que repetir bastante, se tem que ser legal para que eu preste atenção, porque a gente tem que estar atento para que o nosso sistema nervoso esteja usando a sua máxima capacidade para que haja aprendizado motor. Então, eu vou precisar de um ambiente favorável, com todos os recursos lúdicos e estimulantes, de uma tarefa, de uma brincadeira adequada para o que eu sei, com um pouco de dificuldade, mas nem tanto, com uma tarefa interessante e com uma tarefa que não seja sempre a mesma, que seja desafiadora. E tenho que pensar no indivíduo. Então, esta é uma abordagem que muito se chama por aí de abordagem centrada no indivíduo, porque eu preciso ver em que parte do desenvolvimento ele está, qual é a próxima e o que eu preciso fazer para estimular a aprendizagem motora, que vai alterar o comportamento motor, que é o desenvolvimento. Mas isso são cenas ainda dos próximos encontros. E daí, o último conceito que eu quero trabalhar com vocês, faltam 3 ali antes de neuroplasticidade no slide, seria de neuroplasticidade. Então, falamos do sistema nervoso, que é o nosso ferramental. Falamos que para me desenvolver eu preciso aprender. E como é que o meu sistema nervoso aprende? Por meio da neuroplasticidade. Na década de 90, a gente entendeu que o cérebro é plástico. Até então não se sabia. Então, analogamente, da mesma forma, se eu treino musculação, o que muda? Eu altero minha massa muscular? Se, por outro lado, eu treinar meu cérebro, o que vai ocorrer? Eu vou moldar o meu sistema nervoso central. É a plasticidade. E o que isso tem a ver com o desenvolvimento motor? Então, eu convido vocês para que assistamos juntos à explicação da professora Cláudia Bellani, que é mestre em neurociências, pesquisadora em neuroplasticidade, docente das faculdades IBRATE, e ela vai nos contar, na visão dela, o que seria a neuroplasticidade. Nos primórdios da neurociência, acreditava-se que o cérebro era uma estrutura rígida, ou seja, que ele não teria capacidade de adaptar-se frente a eventos externos. A neurociência moderna compactua da ideia que o sistema nervoso ele é uma estrutura plástica, uma estrutura dinâmica, é uma estrutura reativa. E a isso chama-se plasticidade neural, que é então a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de moldar-se frente a estímulos. Didaticamente, a gente divide a plasticidade em 3 estágios. A plasticidade do desenvolvimento, que é aquela plasticidade guiada pela demanda do meio ambiente, e então são as transformações, tanto morfológicas quanto funcionais, que estão acontecendo no nosso cérebro mediante a demanda do meio ambiente. É considerado, então, este o período crítico da plasticidade ontogenética.
E aí eu tenho a plasticidade da aprendizagem, ou seja, cada vez que eu aprendo alguma coisa, seja cognitivamente ou motoramente, eu formo uma memória para esta função, ou cognitiva ou motora. E isso se repercute em alterações plásticas e funcionais também no meu cérebro. E o terceiro estágio da plasticidade é a plasticidade pós-lesão, onde as células nervosas têm que se readequar, se readaptar para a função mediante o evento lesivo. E como estamos falando de plasticidade neural, não podemos deixar de esclarecer que esta plasticidade, essas alterações, elas acontecem a nível histológico. Então eu posso ter, por exemplo, um aumento da proliferação dos espinhos dendríticos, eu posso ter um aumento da arborização dendrítica, eu posso ter a formação de colaterais axonais e eu posso ter também alterações neuroquímicas específicas, como, por exemplo, o aumento da produção de um neurotransmissor para melhorar a efetividade sináptica. Ou seja, é o sistema nervoso se adequando a diferentes eventos por demanda. Isso é a plasticidade neural. Então vejam, a professora Cláudia já traz para nós alguns conceitos mais aprofundados em plasticidade do sistema nervoso. Ela fala também sobre o conceito de comunicação entre as células, de neurotransmissão. Por isso que nós vamos deixar hoje como material de apoio a sugestão de um vídeo no YouTube sobre sinapses, sobre funcionamento do sistema nervoso, para que aos poucos vocês possam ir se familiarizando com esse vocabulário que tem muita relação com a área de desenvolvimento motor, comportamento motor, aprendizagem motora, neurociência e neurofisiologia e logo se situam dentro do movimento do ser humano e da educação física escolar. Então, pessoal, revisando o que a gente conversou hoje sobre como nos movemos, quais seriam as partes e as funções do sistema nervoso central. Nós podemos enxergá-lo do ponto de vista das células, que nós temos as células da glia e as células neuronais. As células neuronais fazem sinapse entre si e contribuem para que ocorra o ato motor voluntário, habilidade motora voluntária. Temos o controle motor do ponto de vista anatômico de estruturas maiores, né, como o nosso sistema nervoso se dividindo em central e periférico. Central teríamos o encéfalo e a medula. Dentro do encéfalo teríamos o nosso maior responsável pelo aprendizado motor, pela execução do ato motor voluntário, que é a córtex cerebral, o cérebro, agindo em conjunto com os núcleos da base, com o cerebelo, né, e também com o mesencéfalo, parte ali do tronco encefálico, fazendo um planejamento de um movimento coordenado. Daí temos a questão da aprendizagem motora, em que aprendemos que ela é diretamente dependente da experiência, da repetição, ou seja, ela vai depender de ocorrer muita prática num ambiente interessante, num ambiente que dê uma demanda que seja desafiadora, mas não tão difícil a ponto de ser inatingível. E temos de pensar nisso na elaboração da nossa prática para os nossos alunos. E aprendemos, por fim, sobre a neuroplasticidade, como a capacidade que o nosso sistema nervoso central tem, o nosso cérebro, alguns dizem, mas é todo o nosso sistema nervoso central tem, de, mediante a exposição a determinados estímulos, a demandas, a atividades, a brincadeiras, a habilidades motoras executadas na educação física escolar, o nosso sistema nervoso se molda, se rearranja, fortalece sinapses e aprende a executar o ato motor voluntário de outras maneiras, de maneiras mais coordenadas, mais eficientes e melhores. Como cenas dos nossos próximos encontros, daí a gente vai ficar naquela pulguinha. E daí, Luciana, como saber se há desenvolvimento?
Então, chego lá na escola, as crianças sabem fazer isto. Onde elas estão? De que faixa etária motora, de que idade é esperado isso? O que elas deveriam estar fazendo? Será que estão? Será que não estão? Qual o próximo passo? Para onde olhar? E quando não há desenvolvimento motor, será que o desenvolvimento dessa criança está em risco? Como que eu faço para saber isso? Será que isso já é um atraso? Será que é uma situação mais séria que já está instalada? E um olhar da educação física escolar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, como se fosse um olhar voltado para o indivíduo como um todo, em que o seu repertório motor diz respeito a seu desenvolvimento global, psicológico, afetivo, cognitivo. Então, um olhar para a saúde do ser humano. Então, vamos abordar os marcos motores das faixas etárias motoras. Mostrarei para vocês algumas questões sobre a literatura específica da educação física, para que comecemos a pensar sobre isso. Quando preciso estimular, como estimular, quando estou com algum risco, com alguma defasagem, do ponto de vista de uma criança sendo vista como um todo e que precisa ser saudável. Então, veremos ali no nosso sumário a questão dos marcos motores, dos atrasos no desenvolvimento, para então no nosso último vídeo irmos lá para as questões das habilidades motoras e as interfaces com o brincar. Então, como material de apoio, pessoal, vou lhes deixar um artigo. Esse artigo já vai inserindo vocês na questão do educador físico, trabalhando como um membro da equipe de saúde, né? Esse artigo, ele é intitulado Saúde e o Profissional de Educação Física, uma análise acerca da atuação e da inserção deste profissional como protagonista na área da saúde. É uma publicação de 2018, em que vocês já podem ir se apropriando de quais intervenções o profissional da educação física pode fazer pensando no contexto de saúde também. E também deixo para vocês, como falei, a sugestão do vídeo no YouTube do professor Pedro Calabresa, em que ele fala sobre os neurônios, tentando explicar como funciona o cérebro. É um vídeo bastante didático, eu recomendo a vocês que assistam e tentem ir se situando nessas questões neurofisiológicas, que muitas vezes, como é abstrato, eu não consigo abrir uma cabeça e mostrar para vocês o que tem lá dentro. Então, às vezes, a compreensão não é tão simples, mas um vídeo como este pode resumir por meio de imagens muito do que foi visto aqui e ainda gerar mais aprendizado para vocês, ok? Então, aguardo vocês no nosso quarto vídeo. Obrigada pela atenção. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.